Mas chegou o momento aqui no Bem-vindo Romero de refletirmos a palavra de Deus. Você pode pegar aí a sua Bíblia e abrir no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 14, que será o versículo que nós vamos refletir. Aliás, inclusive você que é devoto de Nossa Senhora Aparecida e faz parte da família Campanha dos Devotos, com certeza está recebendo aí na sua casa. Se não recebeu, já vai chegar já, porque está no comecinho do mês ainda, né? A revista de Aparecida deste mês. E nas páginas 20 e 21, você abrindo, você pode fazer essa jornada bíblica junto conosco. Pode refletir também as passagens bíblicas aqui com a gente. E você notando aqui, ó, desse ladinho, você vê aqui por semana o que a gente faz aqui no Bem-vindo Romero, essa reflexão, esse círculo bíblico. E neste primeiro dia, nessa primeira semana, nós vamos refletir as duas primeiras pragas, a água transformada em sangue e também a invasão das rãs. Está aqui a primeira reflexão dessa semana que nós vamos fazer agora no Bem-vindo Romero, no livro do Êxodo. E para a gente poder refletir aqui, é claro que eu recebo a presença do Padre Lucas Emanuel. Padre, obrigada por estar aqui conosco mais uma manhã. De nada, bom dia. Bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez para podermos então perceber o quanto esse amor de Deus caminha conosco, não é? E caminha já há muito tempo, há muitos anos, desde o nascimento do mundo. Desde sempre. Desde sempre. É isso Agora, mesmo. ô Padre, para a gente poder entender um pouco mais a respeito das pragas, entender um pouquinho mais também dessa passagem bíblica do livro do Êxodo, eu convido o senhor para a gente poder ler agora essa passagem, então. Isso, vamos pegar aí então o capítulo 7 do Êxodo, versículo 14. Diz assim: Javé disse a Moisés: o coração do faraó se endureceu e ele recusa deixar sair o povo. Padre, esse é apenas um trechinho, apenas um versículo, inclusive de uma reflexão que é até grande, de um trecho que é até grande, mas a partir desse trecho já diz muito do porquê das pragas também, não é isso? Exatamente. Aqui vão começar então uma série de 10 pragas no Egito, não é? E a primeira delas é esta, que a água se transforma em sangue. E a gente sabe que a água é algo vital. Se ela se transforma em sangue, ela perde a utilidade dela, tudo aquilo que ela é capaz de produzir. Que a água que produz é água potável, né? A água que gera vida. Agora, com o sangue ali, ela fica contaminada. Então, o povo egípcio já não tem água para beber e para mais nada. Então, isso é resultado do quê? Da cabeça dura, e não só a cabeça dura, mas o coração duro também, do faraó. Depois, a segunda praga serão as rãs. As rãs que invadem todo o território egípcio também, deixando impossibilitado muitas coisas, que aí acaba com plantações, e aí uma série de outras que nós conhecemos também, né? Hoje, especificamente, nós lembramos essas duas pragas. Mas em tudo, o versículo que nós lemos é a chave de tudo. Se Deus encontra um coração endurecido, Ele não consegue fazer brotar nada de bom dali. Porque Deus faz a parte dele sempre, tenta, chegando no nosso coração sempre, mas se Ele encontra um coração fechado, duro, ele não é capaz. Fica mais difícil, né? Fica difícil. Fica difícil de entrar naquele coração e de também fazer com que aquele coração veja as belezas da vida. Padre, a gente, lógico, quando lê a Bíblia, a gente tem que entender também o contexto da época em que tudo aconteceu, da época em que foi escrita. Mas se a gente colocar para os dias de hoje, obviamente, essas pragas acontecem de outras maneiras, mas continuam acontecendo quando a gente tem esse coração mais fechado também. A gente não enxerga as belezas da vida, né? Exatamente. Se a gente for pegar no nosso dia a dia, quantas vezes a gente perde muitas oportunidades, né? Por, de repente, ser meio turrão, não escutar o outro, né? A gente quebra a cara facilmente. Se a gente escutasse mais o que o outro nos diz, né? Especialmente aqueles que estão mais próximos, que são aqueles que nos amam, tentam nos ajudar,
É claro que tem vozes também que vêm para confundir, Tem. né? Mas a gente sabe diferenciar quando tem alguém querendo ajudar ou não. Então, se a gente escutasse mais, né? Com certeza a gente acertaria muito mais também. Deus tem o seu modo de chegar, de querer atingir o nosso coração, né? Agora, se a gente se endurece diante dele, ele não pode fazer Sem nada, dúvida. entendeu? Respeita a nossa liberdade. Sem dúvida. Aliás, padre, um dia eu ouvi uma frase que me marcou bastante, que é assim, ó, se algo que você está fazendo aí não te traz paz, é porque provavelmente não é de Deus. Quando eu estou falando de paz, não é daquela inquietação, que geralmente uma mudança, né, padre, faz com que a gente tenha alguma inquietação e é uma inquietação necessária. Sim. Mas essa mudança, essa inquietação, traz também uma certa paz. Então a gente tem que pensar sempre que Deus quer essa paz pra gente, por mais difícil que sejam as coisas, por mais mudanças que a gente tenha que fazer na nossa vida, a gente tem que ter sempre buscar essa paz e ter que ter sempre essa paz de Deus. E é interessante neste versículo que a gente nota que este coração do faraó, ele não tem paz nenhuma, não é? Não, porque o faraó, a pessoa do faraó já se acha um Deus, porque na história o fizeram assim, né? Então, este rei, este Deus, não aceita estar errado. Então, ele acha que ele pode oprimir o povo em nome de Deus, né? E se a gente for pegar nos dias de hoje, a gente pode entender isso como uma violação do segundo mandamento, por exemplo, que é tomar o nome de Deus em vão. Porque muitas vezes autoridades ou nós mesmos usamos o nome de Deus para justificar alguma coisa. Então a gente tenta se apoderar do nome de Deus para poder justificar ações que não são corretas, entende? E a gente for olhar bem, isso existe do micro ao macro, né? Sim. Das coisas mais pequenas que pode acontecer na nossa vida até os grandes governos que a gente pode ter. Ora, Quando a pessoa se acha demais, se faz muito autoritária, ela cai nesse erro, ela acha que não precisa de ninguém e aí endurece o coração. E aí já não tem mais nada que possa corrigir, né? Agora, padre, é interessante a gente falar também que, lendo essa passagem, dá a impressão de que Deus é aquele poderoso castigador, mas também não é por aí, não é, padre? Não, porque vejam bem, só para ele afligir o faraó, ele foi primeiro pegando de coisas menores. A praga mais dolorosa para o faraó vai ser quando a doença pega o filho dele, né? E aí sim mexeu com o que a pessoa tem de mais íntimo em si, mais forte, né? Aliás, padre, na última reflexão que nós tivemos aqui, o senhor falou que tem gente que aprende pelo amor e tem gente que aprende pela dor. Esse foi o caso do faraó. E até por isso, inclusive, também essas pragas. Mas lembrando realmente do castigador, que não é castigador, né, o Deus? Não, ele estava tentando fazer o faraó se convencer, puxa vida, olha, pelo endurecimento do meu coração, tanta coisa ruim está acontecendo com o povo, o meu povo, o povo egípcio que estava sobre o governo dele, vamos dizer, né? E aí ele continua com o coração endurecido, então isso vai, ao afligir o faraó, quem sente mais é o povo. Até que num momento extremo é o próprio filho do faraó que Deus atinge para poder amolecer o coração. E mesmo assim, não deu certo, porque eles tiveram que sair, eles saíram e o faraó colocou os cavaleiros tudo atrás e aí até, né, se afogarem no Mar Vermelho. Quando o povo de Israel já está terminando de atravessar o Mar Vermelho, não é? Bom, padre, eu agradeço pela reflexão e por nos ajudar a entender um pouco mais também sobre o livro do Êxodo, que às vezes causa esse certo susto na gente, mas não. É para entender realmente que tudo que nós fazemos, nós temos uma consequência. Sem dúvida nenhuma, Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. E a partir de então, nós temos umas consequências na nossa vida a partir do caminho que escolhemos a seguir. Então, Bianca, Deus vai cutucando. A gente tem que ter sensibilidade para entender sem esses dúvida. sinais de Deus, para poder, então,
escutar com amor, porque o que Deus quer é sempre melhor para nós, né? Sem dúvida. E eu vou pedir, então, que o senhor faça uma oração para que a gente entenda esses cutucões de Deus, esses, oi, eu estou aqui, me siga, olha aqui para mim, para que a gente possa entender realmente o caminho a seguir. Então, eu vou pedir uma oração, por favor. Tá certo. Então, vamos pedir a Deus que nos livre de um coração endurecido como o do Faraó, que as situações da vida possam nos sensibilizar, que o nosso coração seja como o coração de Maria, nossa mãezinha querida, um coração que sabe acolher o desejo de Deus e deixar acontecer a sua vontade. Sabemos que o que Deus quer é o melhor para nós. Façamos de tudo então para permitir que o grande amor de Deus nos encontre de coração aberto, para que através de nós Ele continue amando a humanidade. Que nossa mãezinha Aparecida interceda por nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui, Padre, e tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está em casa entender um pouquinho mais de tudo isso. Bom. Amém. Obrigada pela presença.